Olá, telespectador amigo. Estou de volta com o programa Conexão Alfa, um programa do Instituto de Pesquisa e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. Eu, Dr. Celso Schaeffer, sou psicanalista sistêmico e sou teólogo clínico e falo em nome do IPTH, uma instituição de apoio à saúde oficializada em 2 de agosto de 1992. E toda esta caminhada, junto ao Instituto de Pesquisa e Tratamentos Humanísticos, nós desenvolvemos técnicas fantásticas para alcançar as questões mais profundas da mente, as questões misteriosas do destino. Tudo que nós falamos para vocês em todos os programas, nós não falamos assim só daquilo que nós lemos, daquilo que nós ouvimos falar. Nós falamos daquilo que nós vivemos. Eu vivo para o IPTH. Até esses dias eu estava comentando com algumas pessoas, quando a gente se dedica de corpo e alma a uma instituição, no caso o IPTH, a gente perde o sobrenome, né? Muita gente me conhece como Dr. Celso Schaeffer do IPTH. Isso até é interessante, né? Mas eu quero dizer que eu amo o que eu faço. Eu sou psicanalista nato. Eu nasci para fazer isso. E a partir do momento que eu identifiquei qual era a minha missão, a minha vida mudou. Todos nós, seres humanos, nascemos com uma missão e uma profissão. E alguns nascem com a profissão dentro da missão. E o grande problema hoje que a gente vê da humanidade é a falta da espiritualidade. Eu respeito todos vocês e peço que me perdoe pela minha fala, mas é que eu quero que você entenda o que eu quero dizer. A gente vê na juventude jovens aí com 17, 18, 19 anos, na fase acabando o terceirão, que agora é quartão, né? São 4, tem mais um ano, né? 9º ano. E aí está chegando no momento do vestibular, eles não sabem o que querem fazer. Não sabem se fazem direito, não sabem se faz medicina, não sabem se faz psicologia, não sabem se faz computação, enfim, tem ali uma grande gama de possibilidades e eles não sabem ainda. Fazem até inscrição no vestibular, faz lá uma opção X e uma segunda opção, mas elas não têm convicção do que querem. Mas Dr. Schaeffer, por que? Será que com 17 anos eles não deveriam ter certeza do que queriam? Eu tenho certeza que sim. Todos deveriam saber, mas quantos de fato sabem? A grande minoria, 1% talvez, 2%. Eu falo com conhecimento de causa. Eu não sou professor, mas eu atendo no consultório alunos e nós fazemos terapia de preparação para passar no vestibular. Inclusive nós temos uma das técnicas mais fantásticas já conhecidas no Brasil, que é a instalação de âncoras no inconsciente do aluno, para ele reter o que ele aprende e para ele abrir o departamento de arquivo da mente quando ele vai fazer a prova. E eu tenho uma grande alegria de dizer que 99%, se eu falar 100% eu estaria sendo arrogante, mas 99% dos nossos pacientes que trataram para passar no vestibular, 99% alcançaram o vestibular que desejavam. Inclusive o vestibular de medicina, que é o mais concorrido, nós temos aí uma taxa de 100% de aprovação nos vestibulares de medicina. Mas por que no nosso tratamento é diferente? Nós somos o melhor do mundo? Não, gente, não somos os melhores do mundo e nem pretendemos, nunca seremos, imagina. Nós recebemos aí uma comenda como o melhor da América Latina, mas isso é apenas uma
celebração, né, pelo reconhecimento do trabalho que a gente realiza. Mas eu vou dizer para você aonde está o diferencial do nosso trabalho. Todas as nossas terapias, elas têm uma única direção, o inconsciente da pessoa. Ou seja, levar a pessoa para dentro de si, lá onde está o laboratório da essência, lá onde está o roteiro do destino, e nós conseguimos abrir os pergaminhos kármicos, os pergaminhos da vida, onde está escrito a missão da pessoa e a profissão da pessoa. Eu nunca vou dizer para a pessoa, olha, tua profissão é essa, tua missão, nunca. Ninguém vai ouvir isso da minha boca. Mas eu proporciono, via terapia do inconsciente, que a própria pessoa encontre o fluxo da sua missão e da sua profissão. É daí o grande número de aprovação em vestibulares, o grande número de resultados nas terapias que praticamos. Mas no início eu falei o seguinte, que a gente vê a população de jovens perdidas, caminhando para lá e para cá, sem saber o rumo que seguir. Eu disse assim, faltava espiritualidade. Então agora eu vou complementar para você entender. O que aconteceu com o passar dos anos no nosso país? Houve uma grande proliferação de religiões. Não estou dizendo que isso é ruim. Então, a grande maioria, a grande esmagadora da maioria das pessoas se transformaram em seres religiosos. Mas há uma grande diferença entre ser religioso e ser espiritual. Porque o ser espiritual, a espiritualidade, ela é pessoal. Pessoal. Para nós dizermos que somos seres, que nós somos espiritualizados, nós precisamos no mínimo 30 minutos de meditação profunda por dia. Por dia. Então essa aproximação da essência, quando nós entramos numa meditação profunda, nós entramos em contato com a centelha divina, aonde está a nossa espiritualidade, aonde está o reino de Deus, e então daí acontecem as grandes transformações, porque nós nos aproximamos da luz. Aqui vocês conseguem ver que eu tenho uma bancada aqui. Eu estou olhando aqui esta bancada e parece que está bem limpa. Agora, se eu colocar uma luz muito forte aqui, eu vou ver quanto essa bancada está suja. Você pode fazer aí na sua casa esse exemplo. E a pessoa pode achar que a vida está boa, a vida está tranquila, mas quanto mais ele se aproxima para dentro dele, mais ele vai perceber o quanto ele precisa mudar. E é isso que acontece, então, com a questão da espiritualidade. As pessoas, a vida moderna e a religiosidade afastou a pessoa de si mesmo. Ela, não estou dizendo que é ruim para ela, não é isso, gente. Eu estou falando de uma espiritualidade pessoal. Aquela verdadeira espiritualidade que transforma o eu diferente, o eu amoroso, o eu pacífico, o eu ativo, o eu que toma atitude, o eu que toma decisão. Se nós parássemos e olhássemos na Bíblia, nós iríamos encontrar no livro de Juízes, capítulo 13, se não me engano, o livro de Juízes foi escrito aproximadamente 3.800 anos antes de Cristo. Talvez faz tempo, né? Faz 5.800 e tantos anos que foi escrito. Então, lá em Juízes 13 tem uma passagem bíblica extremamente profunda e nos dá uma noção do que é espiritualidade e o que é religiosidade. Existia um casal que a mulher era estéril e eles eram agricultores. O homem estava arando a terra lá embaixo, na parte baixa, no vale, e a mulher estava capinando as plantações no alto da montanha. O terreno era bastante acidentado. E eis que veio um anjo e disse para a mulher: eis que tu conceberás e terás um filho.
e sobre a cabeça dele não passará tesoura, e ele será nazireu desde o ventre materno. Como essa mulher era estéril, e naquela época a mulher estéril era considerada como amaldiçoada, ela, quando viu o anjo, e o anjo falou isso para ela, ela desceu disparada gritando o nome do marido, que era Manoá, o nome do marido dela. Então ele chega lá e fala para o marido: eis que veio um homem de Deus, um anjo, e disse: mulher, tu que era estéril, conceberás e dará luz a um homem, e sobre a sua cabeça não passará navalha, e ele não beberá bebidas fortes. A palavra nazireu significa isso. Porque ele começará a livrar Israel da mão dos medianitas. É isso que disse o anjo. Só que a mulher, quando chegou lá no homem, ela esqueceu do que disse. E aí o homem pega e faz uma oração e diz assim, ele vai para casa, faz uma fogueira e diz assim: oxalá se o homem de Deus voltasse novamente a nós e dissesse: qual será o ofício deste menino? Olhe o que disse um agricultor 3.800 anos antes de Cristo. Oxalá se o anjo de Deus viesse de novo a nós e nos dissesse qual é o ofício deste menino. E aí o anjo vem e diz para ele: ele será um menino e ele será nazireu, não cortará o cabelo, não beberá bebida forte, e a missão dele é salvar Israel da mão dos medianitas. Olha que interessante. Israel, uma nação pequena, enfraquecida, estava como escravos de uma outra civilização. E este homem, então, conhecemos, Sansão, ele vem com uma missão. E todos os seres humanos, todos, já têm um nome espiritual, e já tem uma profissão para seguir. É isso que nós precisamos compreender. E todos nós, seres humanos, dos 2 aos 14 anos, nós temos novamente a revelação espiritual da nossa missão e da nossa profissão. Mas, infelizmente, nós não prestamos atenção nos sonhos. E essa revelação vem por um sonho. E dos 2 aos 14 é plenamente possível você ouvir do seu filho qual é a missão dele, qual é a profissão. E eu vou voltar no próximo programa, continuando sobre esse assunto, e eu vou revelar para você como descobrir a missão dos seus filhos. Então não perca o próximo programa. E eu te desejo um dia maravilhoso. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.